A paz do Senhor, gente, dia 190, pertinho dos 200. Vamos lá, Isaías capítulo 7. Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei, a Síria, porque tem a Síria, agora é Síria, sem o A. Então vamos lá, versículo 2. Informaram ao rei, a Síria montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acás e do seu povo agitou-se, como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Então o Senhor disse a Isaías, saia e leve seu filho Sear-Jazube, só isso, ponto. É porque eu não sabia ler o nome dele, é Jazube com S. Acho que é Jazube mesmo, tipo Josué. Vamos lá. Versículo 3. Então o Senhor disse a Isaías. Josué conhece, né? É isso mesmo. 3. Então o Senhor disse a Isaías. Desculpa interromper de novo, mas Isaías também é Isaías. Então, o nome do cara é Sear-Jazube, com S. Versículo 3. Então o Senhor disse a Isaías, saia e leve seu filho Sear-Jazube. Vai encontrar-se com Acás no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Diga a ele, tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo. Que o seu coração não desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegantes. Rezim, a Síria e o filho de Remalias. Isso são os restos de lenha fumegantes. Rezim, a Síria e o filho de Remalias. Versículo 5. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo, vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Tabeel reinar sobre ele. Assim diz o soberano o Senhor, não será assim, e isso não acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 75 anos, Efraim ficará muito arruinado para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Disse ainda o Senhor a Acás, peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal miraculoso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acás disse, não pedirei, não porei o Senhor à prova. Disse então Isaías, ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas, antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos 2 reis que você teme ficará deserta. O Senhor trará o rei da Assíria sobre você e sobre o seu povo, e sobre a descendência de seu pai. Serão dias como nunca houve, desde que Efraim Serão dias como nunca houve, desde que Efraim se separou de Judá. Naquele dia o Senhor assobiará para chamar as moscas dos distantes rios do Egito e as abelhas da Assíria. Todas virão e pousarão nos vales íngremes
e nas fendas das rochas, em todos os espinheiros e em todas as cisternas. Naquele dia o Senhor utilizará uma navalha alugada de além do Eufrates, o rei da Assíria, para rapar a sua cabeça e os pelos de suas pernas e da sua barba. Naquele dia o homem que tiver uma vaca e 2 cabras terá coalhada para comer, graças à fartura de leite que elas darão. Todos os que ficarem na terra comerão coalhada e mel. Naquele dia, todo lugar onde havia 1000 videiras no valor de 12 quilos de prata será deixado para as roseiras bravas e para os espinheiros. Os homens entrarão ali com arcos e flechas, pois todo o país estará coberto de roseiras bravas e de espinheiros. E as colinas antes lavradas com enxada, você não irá mais. Porque terá medo das roseiras bravas e dos espinheiros. Nesses lugares os bois ficarão à solta, e as ovelhas correrão livremente. O Senhor me disse, tome uma palavra. De novo. O Senhor me disse, tome uma placa de bom tamanho e nela escreva de forma legível: Maer Shalal Ashbaz. Difícil ler isso, porque tem H no meio. Maer, M-A-H-E-R. Então, se ser Maher ou Maer. Acho que é Maer, porque hebraico não tem o ré, é em inglês, né? Então, é Maer Shalal Ashbaz. Tudo com hífen. Maer, hífen, Shalal, hífen, Ash, hífen, Baz. Maer Shalal Ashbaz. E chame o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Geberequias, como testemunhas de confiança. Então deite-me com a profetisa. E ela engravidou. Eita, voltei. Versículo 3. Então é outra história já, é parágrafo. Versículo 3. Então deitei-me com a profetisa, e ela engravidou e deu à luz um filho, e o Senhor me disse, dê-lhe o nome de Maer Shalal Ashbaz, pois antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, a riqueza de Damasco e os bens de Samaria serão levados pelo rei da Assíria. Deixa eu só comentar isso aqui, ó. Esse Maer Shalal Ashbaz significa rapidamente até os despojos, agilmente até a pilhagem, também no versículo 3 que a gente já leu. Versículo 5. O Senhor tornou a falar-me: já que este povo rejeitou as águas de Siloé que fluem mansamente e alegrou-se com Rezim e com o filho de Remalias, o Senhor está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas do Eufrates, o rei da Assíria com todo o seu poderio. Elas transbordarão em todos os seus canais, encobrirão todas as suas margens e inundarão Judá, cobrindo-o até o pescoço. Seus braços abertos se espalharão por toda a terra. Ó Emanuel, continuem a fazer o mal, ó nações, e vocês serão destruídas. Escutem, terras distantes. Ainda que vocês se preparem para o combate, serão destruídos. Sim, mesmo que se preparem para o combate, vocês serão destruídos. Mesmo que vocês criem estratégias, elas serão frustradas. Mesmo que façam planos, não terão sucesso, pois Deus está conosco. O Senhor falou comigo com veemência.
advertindo-me a não seguir o caminho desse povo, ponto final. Só ler aqui Em hebraico, esse veemência aqui, ó, o Senhor falou comigo com veemência, ou com forte mão, em hebraico. Então vamos lá, vou ler veemência, mas pode ser lido como forte mão. O Senhor falou comigo com veemência, advertindo-me a não seguir o caminho desse povo. Ele disse: não chamem conspiração a tudo o que esse povo chama conspiração. Não temam aquilo que eles temem, nem se apavorem. O Senhor dos Exércitos é que vocês devem considerar santo. A Ele é que vocês devem temer. Dele é que vocês devem ter pavor. Para os dois reinos de Israel, ele será um santuário, mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. E para os habitantes de Jerusalém, ele será uma armadilha e um laço. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, presos no laço e capturados. Guarde o mandamento com cuidado e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei pelo Senhor, que está escondendo o seu rosto da descendência de Jacó. Nele porei a minha esperança. Aqui estou eu, com os filhos que o Senhor me deu. Em Israel somos sinais e símbolos da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Quando disserem a vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Respondam: à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Aflitos e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados e, olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão, e serão atirados em densas trevas. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminha em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha, pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda a veste envolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O Senhor enviou uma mensagem contra Jacó e ela atingiu Israel. Rapidinho, deixa eu comentar aqui. Os subtítulos desse livro vão ser... É importante, eu esqueci de ler, mano, mas tem muito, tem mais de 50. São 60 e tantos capítulos, 65, meu Deus, 66 capítulos o livro de Isaías, e ele fala tudo de Isaías, só que você vê que
a gente já viu algumas coisas. Aqui, ó, no começo do 8 falava da Assíria, instrumento do Senhor. Depois, temam a Deus. Esse 9 que eu acabei de ler, do 1 até o versículo 7, é o nascimento do príncipe da paz. Fala sobre o nascimento de Jesus. E agora o 8 à frente, a ira do Senhor contra Israel. Então, olha só, aí parece que é tudo a mesma coisa, eu tô até meio perdido, porque eu esqueci de ler os subtítulos, porque eu não leio subtítulo, né? Mas agora eu vou ler nesse livro especificamente, tipo a gente fez em Cantares de Salomão, para ver quem era o amado, quem era a amada e quem eram as amigas. Vamos lá. Versículo 8, subtítulo, a ira do Senhor contra Israel. O Senhor enviou uma mensagem contra Jacó e ela atingiu Israel. Todo o povo ficará sabendo, tanto Efraim como os habitantes de Samaria, que dizem com orgulho e arrogância de coração: os tijolos caíram, mas nós reconstruímos com pedras lavradas. Não, deixa eu ler de novo. Os tijolos caíram, mas nós reconstruiremos com pedras lavradas. As figueiras bravas foram derrubadas, mas nós substituiremos por cedros. Mas o Senhor fortaleceu os adversários de Rezim para atacá-los, e incitou contra eles os seus inimigos. Os arameus do leste e os filisteus do oeste devoraram Israel, escancarando a boca. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. Mas o povo não voltou para aquele que o feriu, nem buscou o Senhor dos exércitos. Por essa razão, o Senhor corta de Israel tanto a cabeça como a cauda, tanto a palma como o junco, num único dia. As autoridades e os homens de destaque são a cabeça. Os profetas que ensinam mentiras são a cauda. Aqueles que guiam este povo o orientam. E aqueles que são guiados... desorientam, gente. 16. De novo. Aqueles que guiam este povo o desorientam. E aqueles que são guiados deixam-se induzir ao erro. Por isso o Senhor não terá nos jovens motivo de alegria, nem terá piedade dos órfãos e das viúvas, pois todos são hipócritas e perversos, e todos falam loucuras. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou, sua mão continua erguida. Porque a impiedade queima como fogo, consome roseiras bravas e espinheiros, põe em chamas os matagais da floresta, fazendo nuvens de fumaça. Pela ira do Senhor dos Exércitos, a terra será ressecada, e o povo será como lenha no fogo. Ninguém poupará seu irmão, à direita devorarão, mas ainda estarão com fome. À esquerda comerão, mas não ficarão satisfeitos. Cada um comerá a carne do seu próprio irmão. Esse irmão aí é irmão ou braço, do seu próprio braço. Então eu vou ler irmão, mas pode também ou braço, ou irmão ou braço. Então, cada um comerá a carne do seu próprio irmão. Manassés contra Efraim, Efraim contra Manassés, e juntos eles se voltarão contra Judá. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou. Sua mão continua erguida. Amém? Valeu, até amanhã. Valeu, fiquem com Deus.